Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta noite maravilhosa, né? Esta casa, nesta data comemorativa. Então vamos apresentar o palestrante desta noite, o Ricardo de Souza Cavalcante. Seja bem-vindo, Ricardo. Garcense de nascimento, estudou em Garça até o colegial, participou da Mocidade Espírita de Garça e desta Casa Espírita. Graduado e pós-graduado pela Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Médico infectologista do Hospital das Clínicas de Botucatu e do Hospital Unimed daquela cidade. Doutor em Medicina Tropical. Professor de pós-graduação de doenças tropicais da Faculdade de Medicina de Botucatu. Vice-presidente da Associação de Educação e Cultura Espírita Gabriel Delany. Presidente da Associação Médico Espírita de Botucatu. Pertence ao Centro Espírita Caminho e Luz daquela cidade. E é palestrante, levando o conhecimento, divulgando a obra da doutrina espírita, né? E muitos eventos. Casado com a Loren, é pai da Celine, de 4 anos e meio, que atualmente estão grávidos, né, de mais um filho. Parabéns, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Tudo isso daqui que o Maris falou, vocês podem desconsiderar, tá? Acho que não vale nada. Acho que a única coisa boa que eu fiz na vida foi a Celine e agora o próximo filho. O resto é resto. Talvez a gente possa ter esses acúmulos aí de funções, de trabalhos, mas o que nos interessa é mais do que eu vou falar aqui do que qualquer outra condição que a gente possa ter na nossa vida, né? E hoje eu trouxe esse tema aqui para vocês, que eu acho que ele é bastante pertinente para a gente fazer uma reflexão profunda sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre os nossos comportamentos, porque esse é o grande objetivo da nossa existência, é para isso que nós estamos aqui. E a ideia é que a gente faça essa reflexão aqui, voltada muito para a questão da saúde, mas que certamente vale para todos os outros aspectos da nossa vida. Essa reflexão que a gente vai fazer, ela está, vamos dizer assim, norteada por essa obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês já devem conhecer, é a obra básica espírita mais lida, né, de todas, e tem um papel muito grande, porque é dentro do Evangelho onde Kardec vai debater de uma maneira bastante profunda toda a bagagem moral que a doutrina espírita traz. E que não é nenhuma novidade. Nada do que está ali no Evangelho, como nada do que está dentro da obra da codificação espírita é novidade. Kardec deixa sempre isso claro, que ele não inventou nada nem criou nada. Na verdade, o trabalho dele foi um trabalho de sintetizar as ideias, de reunir as ideias que já existiam, que já estavam presentes na humanidade e condensar elas dentro de um corpo de doutrina. De modo que todo esse conteúdo que está no Evangelho, ele foi dito por Jesus. Jesus ensinou isso para a gente. O que o Kardec fez foi resgatar a mensagem de Jesus, resgatar aqueles ensinamentos e aplicar nisso os conhecimentos filosóficos e científicos que já existiam já naquela época de Kardec e que hoje, né, continuam em grande avanço, mas para trazer o quê? Sustentação para aquelas ideias, sustentação para aqueles pensamentos que Jesus nos trouxe. É isso que a gente vai tentar fazer um pouquinho aqui, nessa noite. Já que a gente vai falar um pouquinho de saúde, a gente hoje em dia tem trabalhado muito com esse conceito, né, de saúde integral. Dentro da Associação Médico Espírita, a ideia da saúde integral, ela é uma ideia bastante discutida, porque muitas vezes quando a gente fala em saúde, a gente pensa muito no nosso corpo. Pensa que o problema, assim, se refere a algo do nosso organismo, no máximo a nossa saúde mental ou emocional. E
Para nós da Associação Médico Espírita, quando a gente está falando saúde, a gente está vendo algo além disso, além da saúde física, além da saúde mental ou emocional, além da saúde social, a gente está falando de uma saúde espiritual. A gente está falando de algo a mais, algo que está além deste mundo. Além deste mundo que nós podemos perceber aqui, que é a vida espiritual. Eu trouxe aqui duas definições, uma que é do espírito Joseph Gleber, ele está nesse livro aqui que se chama O Homem Sadio, e o Joseph Gleber diz o seguinte lá no livro: saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Então ele não usa nenhuma definição clássica do que é saúde. Ele não fala assim, olha, saúde é ausência de doença. Não. Saúde é a real conexão da criatura com o Criador. E o que será que é essa real conexão? O que seria isso? Em que momento nós realmente estaríamos inteiramente conectados a Deus? Sentindo Deus em sua plenitude? Se a gente for parar para pensar nisso, a gente já pensaria, bom, acho que nenhum de nós é saudável. Porque com certeza nós não estamos nessa fase ainda. Estamos caminhando para isso, estamos aprendendo a viver Deus em sua plenitude dentro de nós. Mas essa é a saúde verdadeira. É viver Deus nessa plenitude dentro de nós. Emmanuel, no livro O Consolador, fala pra gente, olha, saúde é a perfeita harmonia da alma. A alma, se ela estiver completamente harmônica, não há nela nenhum tipo de conflito, não há nela angústias, preocupações, não há orgulho, não há egoísmo, aí ela está saudável. Vai muito de encontro, apesar de estar dizendo coisas diferentes, assim, a frase é diferente, mas ela tem o mesmo sentido. Ela está querendo dizer, olha, enquanto a gente não viver todas as nossas potencialidades que nos aproximam de Deus, que nos colocam em contato com a divindade, nós não seremos completamente saudáveis. Porque a saúde é algo que está muito além deste corpo físico. Um conceito bastante importante que é trazido por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, e que vem reforçar essa ideia, é de que a origem das nossas doenças, das doenças que nos afligem aqui no mundo físico, que afetam o nosso corpo físico ou afetam o nosso psiquismo, elas guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Por mais que a gente identifique fatores físicos que nos desencadeiam doenças, a gente sabe que esses fatores eles nunca são universais. Ou seja, vou pegar uma situação muito comum, que a gente vê na imprensa, vê nos meios de comunicação, o pessoal fala assim, olha, se você fumar, você pode ter por exemplo, pode ter enfisema pulmonar. Aparece isso lá. Você fala, tá, todo mundo que fuma tem? Não. Tem um monte de gente que fuma e não tem. Pode ser, você fala assim, mas o cigarro tem algum papel nisso? Tem um papel nisso. Mas por que não é todo mundo que tem? Porque não tem só um fator físico envolvido ali. Tem algo além. Senão, todo mundo que fumava tinha um problema. E assim com tantas outras situações. A gente é exposto a uma série de condições físicas que podem nos promover adoecimento. Por que tem gente que adoece e tem gente que não? Por aquela condição. Porque cada um de nós tem outros fatores que estão aqui, estão no lado espiritual da vida, e que diz assim, olha, é isso aqui que vai fazer a gente adoecer. São as predisposições que espiritualmente a gente mesmo cria. É obra nossa. Que pode ser algo consequência de existências anteriores, das quais a gente ainda carrega, são os resgates que a gente ainda precisa vivenciar, ou pode ser às vezes dessa própria vida mesmo, dos comportamentos emocionais, mentais que nós mesmos criamos na atual existência. Mas a questão é que o problema não está no corpo físico.
O corpo físico ele só está manifestando. Ele só é a pontinha do iceberg. O problema maior está na alma. Esse nosso grande amigo aqui, o Andrei Moreira, vocês já devem ter ouvido muito falar dele, né? Ele traz essa frase que eu gosto muito. Eu falo que ele foi altamente inspirado o dia que ele escreveu isso. Ele fala assim, olha, o grande objetivo do tratamento espiritual é fornecer alívio para o corpo, enquanto a alma se educa para curar-se definitivamente. Então, o objetivo do tratamento, e não é só o espiritual, pode ser o tratamento espiritual, pode ser o tratamento médico. O que ele vai fazer? Ele vai trazer alívio para o corpo. Mas ele não vai resolver o problema. Porque o que resolve o problema é educar a alma. Porque só assim a gente consegue realmente ter a saúde integral, plena, em sua completa manifestação. Vejam bem, na doutrina espírita existe uma proposta terapêutica para nós. A doutrina traz uma proposta terapêutica. E é uma proposta que a gente sempre diz que ela é complementar. E complementar é diferente de alternativa. Porque quando a gente fala alternativa, a gente está dizendo assim, olha, nós vamos parar de fazer tudo que a gente faz para fazer isso. E não é o que a gente diz aqui. O que a gente diz aqui é que a proposta desta terapia que a doutrina espírita nos oferece, ela é complementar. Ou seja, se eu tenho uma doença física, eu preciso acessar os recursos que a medicina terrena nos oferece para poder tratar aquilo lá. Por quê? Porque o corpo está doente, ele precisa de ser tratado. O que a doutrina espírita vai fazer, assim como as religiões tentam fazer, é tratar a alma. Porque o tratamento da alma não é um remédio, né? Não é um comprimido, não é uma cirurgia, não é isso que vai resolver. Tem outros aspectos que a gente tem que trabalhar. E o que a gente quer chamar a atenção aqui é que há a necessidade sempre da gente fazer isso de maneira conjunta. Ou seja, eu fiquei doente, vou lá, procuro o médico. Aí o médico vai me atender. Pode ser que ele resolva o problema passando uma medicação, pode ser que ele precise fazer uma cirurgia. E aí pode ser que eu tome aquele remédio, que eu faça aquela cirurgia e aparentemente o meu problema se resolve. Eu estou curado? Aparentemente curado. Mas se o problema apareceu, a gente tem que pensar assim, o que ele fez ele aparecer? Por que ele está lá? Por que aconteceu esse problema? Quais são as causas dele? Muitas vezes nós não vamos conseguir saber. Por quê? Porque as causas muitas vezes não são desta existência, são de existências passadas e que a gente só está manifestando agora. Mas a gente tem que saber, e aí vem o papel consolador da doutrina espírita para nos dizer isso daí, olha, isso pode estar guardado em causas passadas. Mas se a gente seguir um certo caminho, que é aquele que Jesus nos ensinou, a gente vai tratar tudo que foi feito lá no passado. Não importa o que a gente fez. Até porque é proposital que a gente esquece. Porque se a gente ficasse se lembrando o tempo todo, a gente não saía do lugar. Porque ficava se martirizando, se culpando. Aquilo virava um processo que só nos traria prejuízo. A gente já esquece de propósito. Que é para quê? Que é para começar de novo. Para ter força para ir para frente. Mas a gente tem que sempre lembrar disso. Então a ideia é que a gente possa, através da terapia espírita, acessar isso. Kardec já falava lá no Livro dos Médiuns, né? É muito difícil a gente separar quando uma pessoa tem algum tipo de sintoma, de manifestação orgânica ou mental, se aquela causa é só orgânica ou se pode ter um fator espiritual ali presente. Seja do próprio indivíduo, seja uma manifestação anímica, seja, por exemplo, um processo obsessivo. É muito difícil separar. Muitas vezes tem as duas coisas. Então não tem como a gente criar, vou tratar uma coisa e não a outra. Tem que tratar tudo. Tem que agir por todos os lados. Até porque nenhum de nós está em plena saúde.
Muito bem. Na doutrina espírita, a gente elenca esses 6 itens terapêuticos que a gente trabalha. A prece, que é bastante estimulada, o uso da água fluidificada, o passe, que a gente faz muito no centro, a desobsessão, para as pessoas que estão com problema obsessivo, é feita as reuniões de desobsessão, a ação voluntária, ou seja, vamos trabalhar, vamos ajudar as pessoas, vamos fazer as campanhas, isso tudo faz parte da terapia espírita. Mas esse item que eu coloquei em sexto aqui, ele é o mais importante de todos. Educar a alma. Porque é para isso que nós estamos aqui. Esse é o objetivo da existência. Todo o restante só serve para ajudar esse aqui. Se a gente está praticando tudo isso daqui, mas não está fazendo esse, não está ajudando muito. E isso a gente tem que sempre se lembrar. Principalmente porque a gente tem muitos relatos. E quando a gente pega, por exemplo, uma obra espírita muito conhecida, um livro chamado Voltei. Muitos de vocês talvez já tenham lido essa obra. Que conta a história do quê? De uma pessoa que era um trabalhador espírita, que desencarna, e aí chega do lado de lá e encontra o quê? Um sofrimento lascado. A gente acha que é porque é espírita, tem um conhecimento bom, vai chegar do lado de lá, é tudo privilegiado. Não, não é. Por que que não é? Porque não adianta nada eu ficar lá rezando ou ajudando os outros se eu não me melhorar. Se eu não mudar o que eu tenho dentro de mim. Se eu continuar sendo orgulhoso, egoísta, se eu continuar com pensamentos negativos, envolvido de revolta, de ciúme, de inveja, não adianta de nada. Quando Jesus falava para a gente que a gente tinha que fazer o bem, ajudar os outros, era para quê? Para melhorar o que a gente tem dentro da gente. Esse é o objetivo, que a gente não deve esquecer. A gente tem que sempre lembrar dele. Esse é o objetivo final. Cada atitude que a gente faz, e isso vale para todos os momentos da nossa vida. Não é só na hora que a gente está ajudando a pessoa lá, que materialmente está mais necessitada, mas é no nosso convívio, com as pessoas da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos círculos de amizade. Com cada pessoa que a gente convive, com cada atitude que a gente toma, a gente tem que estar pensando, eu estou promovendo a minha educação? Eu estou trabalhando para ser menos orgulhoso, menos egoísta? A gente está fazendo isso? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer, porque esse é o grande objetivo. É para isso que está aí a doutrina espírita. O Kardec também trouxe essa informação para nós. Olha, para que serve a doutrina espírita? Para ajudar a gente a educar a alma. Se ela fizer isso, ela cumpre o papel dela. Esse é o papel dela. Tanto que a gente encontra uma mensagem do Espírito de Verdade lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6º, se chama o Cristo Consolador. Tem várias mensagens ali do Espírito de Verdade. E uma das mensagens ele diz assim, olha, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Veja que o primeiro é amai-vos. Porque é isso que a gente precisa aprender a fazer. Porque aprender as coisas, estudar, conhecer, essa é a parte mais fácil da história. O mais difícil é o amar. Amar a si próprio e amar o próximo. Mas essa é a nossa função. Estamos aqui para aprender isso, né? Jesus, com certeza, traz um roteiro longo para nós de várias ações das quais a gente pode fazer. Que André Luiz nos resume nesses 5 itens aqui, ó: amor ao próximo, simplicidade, humildade, fraternidade sem limite, perdão incondicional, atitudes, comportamentos que vão nos engrandecer e nos transformar em pessoas cada vez melhores. Então, resumindo aquilo que Jesus fala, e que Kardec, então, vem resgatar esses ensinamentos dentro do Evangelho. Foi para isso que ele escreve essa obra, para tentar trazer o embasamento de tudo isso.
Indo então para o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro que foi então publicado em abril de 1864, foi a terceira obra dentro da coleção das obras da codificação. Ele veio depois do Livro dos Espíritos, que foi a primeira, e depois do Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro que tem uma quantidade grande de capítulos, né? Mas para este objetivo do qual nós estamos aqui conversando, a gente poderia dividir esse conteúdo do Evangelho nesses 5 itens, que é a necessidade da união entre a ciência e a religião, o reino de Deus e a felicidade futura, a origem dos problemas humanos, as virtudes necessárias para a saúde integral e quais os recursos para que a gente possa alcançar essas virtudes. A gente conseguiria resumir, condensar os capítulos nesses 5 itens, que é o que a gente vai tentar fazer aqui. Então, começando pela necessidade da união entre ciência e religião, que não é por acaso, Kardec coloca isso no primeiro capítulo. Está lá no primeiro capítulo do livro. E por que ele põe isso no primeiro capítulo? Para querer mostrar para a gente o seguinte: é usando o conhecimento filosófico e científico que a gente vai conseguir embasar todo esse conteúdo moral que tem na obra. Senão a gente não consegue embasar isso. Senão isso fica meio solto, fica parecendo que tem algumas falhas, que não preenche tudo. Então a ideia era, olha, eu preciso fazer isso. O capítulo que se chama Não Vim Destruir a Lei. Nós sabemos que o pensamento religioso, que foi a primeira forma que a criatura humana encontrou para entender a vida. A religião, ela existe há milhares de anos. Na história da humanidade a gente já tem, quer dizer, lá na pré-história já existia religião. Porque foi o primeiro jeito que a gente encontrou de entender a vida, de interpretar os fatos, de encontrar explicações para aquilo que acontece conosco. E a gente sempre trabalhou com esse pensamento religioso. Mas o grande problema do pensamento religioso é que ele se baseou sempre muito numa fé cega. Ou seja, a gente tem que acreditar por acreditar. Não se busca muito o porquê. Nem se pode discutir muito isso. Porque durante muito tempo as ideias religiosas não podiam ser discutidas. Toda vez que houve discussão religiosa, o mundo virou guerra, confusão, porque sempre foi um tabu grande se discutir assuntos religiosos. O grande problema da gente trabalhar com a questão da fé cega é que nós não aprendemos a trabalhar os nossos sentimentos. O que a gente aprendeu foi reprimir os sentimentos. A gente ficou muito tempo lá reprimindo o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então a gente agia de uma forma, porque a regra social de agir era de um jeito, ó, você tem que agir assim, porque é assim que é o certo. Só que não trabalhou isso dentro, a gente não trabalhou. Muitas encarnações aí, e a gente não aprendeu a trabalhar isso. E aí a humanidade chegou num ponto em que a ciência começou a se desenvolver bastante, e por esse grande desenvolvimento científico que trouxe uma mudança drástica na nossa vida, porque hoje a nossa vida ela mudou completamente, e ela muda numa velocidade muito rápida. Se a gente olhar o mundo 10 anos atrás, se pudesse parar nesse momento, né? É que a gente não para pensar, nem para se lembrar disso, mas 10 anos atrás o mundo era muito diferente do que é hoje. E daqui 10 anos vai ser muito mais diferente do que é hoje. Porque a velocidade de mudança ela é alta, porque o desenvolvimento científico, tecnológico, ele é rápido. E ele muda muito. Pelo fato dele transformar muito a nossa sociedade, os valores materiais passaram a predominar sobre os valores religiosos, que ficavam prendendo os nossos sentimentos dentro de nós, mas não trabalhando eles. E aí a gente mudou de lado, que a gente estava num oposto, só usando a religião. Aí nós passamos a ir para um outro oposto, onde a gente passou a usar demais o quê? A ciência, que é o que a gente está vivendo hoje.
Só que os problemas humanos continuam existindo. Esse daqui é a foto da nossa sociedade, ó. Alta valorização da vida material. Então as posses e os prazeres passaram a valer demais. Uma sociedade bastante hedonista que a gente vive. Fuga de relacionamento. Porque hoje é mais fácil se relacionar com um mundo virtual do que com o mundo real. Aumento do abuso de substâncias psicoativas, então uso de drogas, uso de álcool, de cigarro, aumento de criminalidade, aumento da violência. Por que a gente vive isso no mundo hoje? Porque a gente está pondo para fora aquilo que a gente reprimiu durante milhares de anos, dentro da gente. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa agressividade, a sexualidade que nunca foi trabalhada dentro da gente, porque isso só foi trancado. Não era trabalhado. A gente não tinha o hábito de refletir sobre si mesmo. Tinha o hábito assim, isso aqui eu não posso, então fica guardado. Mas não resolve o problema. Então a gente vive um oposto dessa história que também não resolve. Vejam bem, apesar da gente estar referindo isso, problemas da nossa sociedade hoje, contemporânea, 2019, na época de Kardec, já era possível observar que isso tudo aqui estava acontecendo. E Kardec observou isso. A gente vai encontrar muitas referências nas obras, não só nos 5 livros da codificação, mas se a gente for ler lá na Revista Espírita, for ler naquele livro que se chama Viagem Espírita de 1862, O Principiante Espírita, outras obras que são daquela época, nós vamos ver que Kardec já tinha esse olhar. Por quê? Porque esse já era uma percepção daquela época. A sociedade está ficando materialista e os problemas não estão se resolvendo. Então Kardec já percebeu isso. Se a gente ficar trabalhando com essa dicotomia, ou só pela religião ou só pela ciência, nós não vamos chegar em lugar nenhum. A gente tem que encontrar um caminho comum, que a gente enxergue as coisas de um mesmo jeito. E foi, portanto, que ele propõe, neste primeiro capítulo, a união da ciência e da religião. Uma única doutrina, que pudesse se sustentar diante de todos esses fatos. E ele traz ainda, trouxe aqui uma frase dele lá da Gênese, em que ele diz, olha, o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Então a ideia é trabalhar juntos. Sem esse pensamento, a gente já não sai do lugar. Então começa por aí. Depois a gente tem que entender um pouco sobre esse conceito, aqui, o reino de Deus e a felicidade futura. Jesus falava muito do reino de Deus, reino dos céus. E se a gente não entender isso, a gente não entende o que Jesus fala. Aliás, na época de Jesus, provavelmente ele era muito incompreendido porque não se entendia isso. Porque na época de Jesus era muito difícil as pessoas, provavelmente nós mesmos, que vivíamos naquela época lá, nas encarnações daquela época, tínhamos muita dificuldade de entender o que era alma. A gente achava que tudo era esse corpo físico. A gente ainda acha assim. Herculano Pires dizia que nós somos o oposto. Nós, apesar de nós sermos seres espirituais e que estamos transitoriamente vivendo no mundo físico, nós nos sentimos ao contrário. Nós sentimos como seres físicos, materiais e que de vez em quando acessam o lado espiritual da vida. E isso faz parte do nosso desenvolvimento. Mas nós estamos nessa fase que a gente ainda se sente assim. Mas é o contrário. E imagine, naquela época de Jesus, isso era muito mais intenso. A gente tinha muito mais de dificuldade de entender o que era a alma. Então quando Jesus falava assim, olha, meu reino não é desse mundo, as pessoas ficavam com a cabeça toda embaralhada. O que ele está querendo dizer com isso?
Que reino é esse? Onde que fica esse lugar? Que mundo é esse? Que lugar é esse? Então isso sempre teve muita dificuldade de se entender. Mas isso daqui é um ponto essencial para se entender. E a gente tem que entender como. Quando Jesus diz reino de Deus, ele está dizendo do nosso estado de plenitude interior. Ele não está dizendo de um local. Ele está dizendo de uma condição de alma. É a alma viver as leis divinas na sua plenitude. Que nada mais é do que a definição de saúde que a gente trouxe lá do Joseph Kleber e do Emmanuel. Esse é o reino de Deus. Então esse conceito a gente tem que sempre lembrar dele. É isso que a gente está buscando, não é um lugar. Aonde a gente estiver, a gente pode estar no reino de Deus. E o conceito de que a felicidade completa, plena, ela não é alcançada enquanto nós somos encarnados. Porque enquanto encarnados, quando nós estamos imersos nesse mundo, nós vamos ter problemas. É uma ilusão achar que a vida não terá problema. Vai ter problema. Por quê? Porque se nós estamos aqui é porque há uma necessidade da encarnação. É porque alguma coisa a gente tem que aprender. E esse alguma coisa vai aparecer na nossa vida. Querendo a gente ou não. Porque isso é um mecanismo natural da lei da ação e reação. Vai aparecer. O problema vai surgir. A situação que a gente precisa aprender a lidar vai acontecer. De uma forma ou de outra. E aí a gente vai ter que enfrentar isso. Portanto, a gente só consegue alcançar a plena felicidade no mundo espiritual, que é o nosso mundo de origem. É de lá que a gente veio. E é para lá que a gente retorna. Aí, a partir do capítulo 3, Kardec começa a falar por que a gente sofre. Aonde estão os nossos problemas? Então ele começa nesse capítulo. Há muitas moradas na casa de meu pai. E nesse capítulo ele quer dizer o seguinte, ele quer situar nós, seres humanos encarnados aqui, neste planeta Terra, com o resto do universo. E ele diz lá o seguinte, olha, nós temos, baseado no que ele conseguiu angariar de informação lá dos espíritos, aparentemente 5 tipos de mundos, de planetas. Tem lá o mundo primitivo, o mundo de expiação e prova, de regeneração, os mundos felizes e os puros, ou celestes. E aí ele fala assim, olha, nós estamos aqui, ó, prova e expiação, ó. Tá no comecinho ainda. Tá no comecinho é porque ainda tem muito sofrimento. Por quê? Porque mundo de prova e expiação é um mundo em que o mal ainda domina. A gente está tentando aqui, ó, a gente ouve falar muito na história da transição planetária, né? Nós estamos tentando aqui mudar para a regeneração, ó, aonde o bem vai dominar. O mal vai continuar existindo ainda na regeneração, mas o bem domina. Mas o mal ainda tem. Por que ainda tem? Porque nós não conseguimos mudar da noite para o dia. Todo mundo vai virar santo do dia para a noite. Não. O mal continua existindo, ou seja, a gente continua ainda carregando sentimentos negativos dentro de nós. Embora, no mundo de regeneração, a gente consiga fazer com que esse sentimento negativo não atrapalhe muito a nossa vida. E vá predominar as coisas boas que nós vamos fazer. É isso que vai ser a cara do mundo de regeneração. Mas a gente ainda está aqui, tentando passar para cá. O que mostra que nós ainda estamos nesse período de sofrimento. Aí no capítulo seguinte, que é o capítulo 4, ele diz o seguinte lá, olha, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ali Kardec trabalha o conceito extremamente importante, fundamental na doutrina espírita, que é a ideia da reencarnação. Por quê? Porque sem a reencarnação a gente não vai conseguir entender tudo isso que ele vai explicar. A gente não vai conseguir entender por que a gente sofre. Porque muitos dos sofrimentos, tá, a gente pode encontrar um motivo na vida presente, mas muitos nós não vamos encontrar motivo aqui. Só vai encontrar motivo em existências anteriores. Então, se a gente não considerar que elas existiram, essa explicação já vai ficar um pouco
difícil da gente entender. Então ele vem trazer a ideia da reencarnação como uma lei biológica, como um fenômeno necessário à nossa vida, e diz pra gente lá, olha, só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Senão a gente não conseguiria entender isso. No capítulo seguinte, que é o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E aí o Kardec vem colocar assim, olha, aqui está o porquê que a gente está sofrendo. Então ele foi preparando a gente. Primeiro falando do mundo que a gente vivia, depois falando da reencarnação, para depois falar a causa das nossas aflições. Bem-aventurados os aflitos. E ele usa o bem-aventurados os aflitos, que não é por acaso, resgatando lá a história das bem-aventuranças de Jesus, porque era isso que Jesus dizia, porque lá nas bem-aventuranças nós vamos encontrar lá, olha, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Está lá nas bem-aventuranças. Por que Jesus diz isso? Imagine, se a gente considerar que a vida era uma só, e que a gente não tem uma alma ou uma coisa que vai continuar para frente, se a gente não tiver a ideia da vida futura, se a gente não tiver a ideia do reino de Deus, aquela fala de Jesus não tem muito sentido, porque você imagina, ele chegava lá para um indivíduo, por exemplo, naquela época, né? Você vai pegar um mendigo que está lá na rua, caído, você fala para ele, olha, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Qual que é a expectativa daquele indivíduo sair daquela situação? Nenhuma. Vai morrer assim. Porque o que ele estava dizendo assim, olha, não é nesta vida que você vai colher os frutos do seu sofrimento, das suas dores, das suas dificuldades, é lá na frente, é lá que estará as suas recompensas, não é na terra, não é enquanto encarnado. E querendo dizer o seguinte, que todos os nossos sofrimentos têm uma causa, é a lei de causa e efeito. Então eles não estão aí por acaso. E que se eles estão acontecendo, há um motivo e há uma necessidade de se enfrentá-los. Que, como eu disse, pode ser que a gente não saiba o porquê, mas alguma coisa a gente tem que fazer. A gente não pode entender e, como muitas vezes a gente faz, foge do problema, não enfrenta, ou procura, transformar isso em outra coisa, mas não encara o problema de frente. A gente tem muito medo dos nossos problemas, a gente foge deles. E a gente deveria entender isso, entender que nenhum dos nossos problemas é um castigo. Isso a doutrina espírita nos ensina de uma maneira muito clara, não existe o castigo. Quem criou o problema fomos nós. Porque a lei de causa e efeito, ela é uma lei que existe na nossa consciência. Se eu tomei uma atitude infeliz numa existência passada, aí eu desencarno. Quando eu chegar lá no mundo espiritual, não vai ter um tribunal lá que vai com um juiz que vai falar, olha, você fez isso, fez aquilo, você aprontou, então agora você vai ter que pagar de tal forma. Quem que vai fazer isso? É a nossa consciência. É a gente que faz isso. Isso é um mecanismo natural. A lei de causa e efeito está aqui dentro. Está dentro de nós. Nós mesmos é que percebemos as nossas necessidades. A gente se arrepende, olha, percebi que errei, e agora como é que eu vou resgatar isso? É claro que a espiritualidade ajuda a gente nesse processo. Auxilia a gente a enxergar, auxilia a gente a ver caminhos para que a gente possa solucionar isso, mas quem vai definir efetivamente é a nossa consciência. É o peso que nós vamos carregar dentro da gente. Por isso que a gente diz, e tem um ditado popular, que ele é muito sábio, se diz assim, olha, ninguém carrega uma cruz que não é capaz de suportar. E está certo. Por quê? Porque nós mesmos é que vamos criar as nossas cruzes. É a nossa consciência. Então não é ninguém, não é Deus que vai impor, você vai ter que ser obrigado a passar por esse sofrimento. Não, ele não vai impor nada.
Deus não nos impõe nada. A gente tem a liberdade para agir, tanto que cada indivíduo resgata uma atitude errada que cometeu de um jeito. O modo de resgate é igual para todo mundo? Não, não é. Por quê? Porque cada um tem uma maneira de enxergar o problema, de encarar aquilo, a consciência de cada um é diferente. Vai haver essa cobrança, que a lei de causa e efeito desencadeia, mas cada um manifesta isso de uma forma. E com certeza, isto é a grande oportunidade para o reequilíbrio. E quando a gente está falando de doença, é assim que a gente tem que encarar as nossas doenças. O que ela é? Ela é uma das aflições que a gente carrega na vida. E se ela está presente, há um motivo dela estar presente, que a gente pode ser que não identifique exatamente qual é. Mas a gente tem um roteirinho, olha, se eu seguir esse caminho, a minha tendência é que eu vou ficar uma pessoa mais saudável, porque a minha alma vai ficar liberta, mesmo que o meu corpo físico não fique, porque há certas doenças, há certas condições das quais a gente vai ter que viver a vida inteira com elas, vai ter que aprender a conviver, não vai ficar livre delas. Por quê? Porque faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas a questão é entender o fenômeno, não se revoltar e saber lidar com aquilo. Kardec já falava para a gente, questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Esse são os vilões que nós carregamos dentro de nós, que nós mesmos construímos. Porque esse orgulho, esse egoísmo, ele não surgiu do nada. Não foi Deus que pôs isso na gente, porque nós somos criados como seres simples e ignorantes. Deus não pôs nada de ruim dentro da gente. Nós é que criamos o orgulho, nós é que criamos o egoísmo, como parte do nosso processo evolutivo. Só que aí chegou num ponto que a gente tem que se livrar deles. A hora que a gente adquire o senso moral, que a gente passa a ter o livre-arbítrio para poder agir, o orgulho e o egoísmo não nos serve mais. Aí a gente tem que desconstruir esses sentimentos que estão dentro de nós. E se a gente não conseguir se libertar deles, a gente não sai do lugar. Portanto, que tudo que Jesus fala para nós é para mudar isso aqui. É transformar o orgulho e o egoísmo em outras coisas. No capítulo 6, Kardec vem mostrar o despertar para essa realidade, quando ele fala do Cristo Consolador. Porque aí ele vem dizer o seguinte, olha, Jesus já veio nos trazer toda essa mensagem. O problema é que nós não entendemos ela direito, nós desvirtuamos muitas vezes, e isso ficou muito esquecido. Mas naquela época de Jesus, ele mesmo disse para nós que haveria um Consolador prometido. Que esse Consolador não estaria personificado em alguém, que ele não estaria restrito a um lugar, e que ele estaria espalhado pelo mundo todo. Dentro do movimento espírita, a gente escuta muita gente falar assim, o espiritismo é o Consolador prometido. Mas isso não foi dito por Kardec. Se a gente lê o capítulo 6, a gente vê que Kardec diz o seguinte: a doutrina espírita cumpre o papel de consolador. Mas ele não falou assim, olha, mas ele é o Consolador prometido. Não, ele cumpre este papel. O Consolador prometido é um movimento que a humanidade toda está vivendo neste momento. Não é só da doutrina espírita. Se a gente olhar nas outras religiões, nós também vamos encontrar o resgate da mensagem de Jesus. Vide o Papa Francisco. Se a gente olhar a conversa do Papa Francisco, o que ele fala, o que ele prega, a gente vai falar, ele está resgatando a mensagem de Jesus. Não está falando nada de espiritismo lá. Está resgatando a mensagem de Jesus. Por quê? Porque este é um movimento que a humanidade está vivendo.
que chegou num ponto em que a gente pode viver isso, a gente tem condições de resgatar essa mensagem, de resgatar esses conceitos. Por quê? Porque a gente chegou num ponto de desenvolvimento intelectual que nos permite isso, que nos permite nos sustentar dentro dessas ideias. Mas a doutrina espírita cumpre o papel, porque ela vem fazer isso, ela vem resgatar a mensagem de Jesus para promover a nossa educação da alma, que é o que ele fala lá do advento do Espírito de verdade. Kardec fala muito sobre a necessidade da educação. Esse é um trecho que eu gosto muito, que está lá no Livro dos Espíritos, em que ele falando sobre a cura do egoísmo e do orgulho, que são os nossos grandes vilões. Então não estava tanto preocupado assim, olha, apesar de a gente ficar muito preocupado com a saúde do corpo, Kardec falava, olha, a gente tinha que olhar muito mais para a saúde da alma, porque esse é o nosso objetivo de estar aqui, de se melhorar, porque a saúde do corpo ela é consequência. A gente vai alcançar a saúde do corpo conforme for melhorando a saúde da alma. E ele diz o seguinte, olha, a cura dos nossos males, a cura do egoísmo e do orgulho, ela poderá ser longa, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Porque é isso que nós precisamos fazer para nós mesmos. E aí vem as virtudes. Então, depois que Kardec apresenta o problema, ele vem trazer assim, olha, e o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa, então, trabalhar dentro de nós? Quais são os sentimentos que nós temos que construir na nossa alma? E aí ele vem trazer uma lista de sentimentos, que começa no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vem trazer para nós qual é o comportamento básico. Esse daqui é o primeiro deles, que é a humildade. Esse é o primeiro comportamento. Se a gente não trabalhar a humildade, todo o restante é difícil. Esse é o mais básico de todos. Temos que desenvolver a humildade, que combate o quê? Combate o orgulho, é o contrário do orgulho. Se nós não formos humildes, nós não saberemos servir. A nossa capacidade de servir o outro, de olhar para o outro, só vem da nossa capacidade de ser humildes. Então, quanto mais humilde, mais a gente serve, mais a gente ajuda, mais a gente consegue enxergar a si mesmo e o próximo. Então, todos nós temos que treinar em nós a humildade. No capítulo seguinte, que é o capítulo 8º, bem-aventurados os que têm puro coração, onde ele vai falar sobre a nossa simplicidade e sobre o pensamento reto, a importância do pensamento. Porque a gente sempre acha que só vale aquilo que a gente faz. Mas por quê? Porque para a vida física, já que a gente se sente seres corporais, materiais, a gente acha que só vale aquilo que é praticado, aquele ato que é concretizado, que materialmente foi revelado. Mas para o espírito, o pensamento é o mecanismo de ele agir nas coisas. Então basta pensar. E Jesus alertava muito a nós a necessidade que a gente tem de trabalhar o que a gente pensa. Porque se a gente acha que só fiz aquilo que eu efetivamente me manifestei no mundo físico, estou enganado. Tudo que a gente pensa, para o espírito, vale como um ato praticado. Tudo que a gente pensa. Por isso que cada pensamento negativo que a gente possa carregar vale como um ato praticado. É como se a gente estivesse fazendo aquilo. Para o espírito, vale como se estivesse fazendo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que se pensa.
Porque aqui a gente pode construir um ambiente ou um universo íntimo e em torno de nós bom ou não. Só com aquilo que a gente está pensando. Se nós pudéssemos ver o nosso pensamento, é que a gente não consegue ver, né? A gente não enxerga ele. No mundo espiritual, a gente consegue enxergar o que a gente está pensando. Tanto que, quando a gente estuda lá as obras de André Luiz, se fala muito lá, o André Luiz fala das formas de pensamento. O que é a forma de pensamento? É o pensamento materializado, porque no mundo espiritual é possível a gente ver o que está pensando. Como é que os espíritos sabem o que a gente está pensando? Os desencarnados. Como é que eles se sintonizam com nós? Porque para eles é perceptível isso. Porque no mundo espiritual é assim que a gente faz, é assim que a gente age. Não precisa da mão para agir. É pelo pensamento. Só que a gente, como encarnados, não enxerga nada disso, a gente acha que o fato de eu estar pensando está guardadinho aqui comigo. É só um engano. Não está nada guardado. A gente está pensando e a gente está jogando esse pensamento em todo o ambiente. A espiritualidade que está no entorno está vendo tudo, está percebendo tudo, está captando tudo. Se a gente pudesse ver, a gente tomaria mais cuidado com o que a gente pensa, com certeza. No capítulo 9, que é o capítulo seguinte, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, onde ele vai falar sobre a paciência e a resignação, que é um sentimento difícil da gente ter, né? A gente, em geral, se revolta com quase tudo. Qualquer problema que aparece, por menor que seja, o primeiro sentimento que vem é de revolta. Por que veio? Por que o problema apareceu? Por que é comigo? É a primeira coisa que a gente pensa. E aí já começa o problema, porque a gente já não poderia pensar assim. É fácil não se revoltar? Não é fácil, mas tem que ser um exercício. A gente tem que fazer o exercício, tem que refletir. Se a gente não fizer essa reflexão toda, a gente vai se revoltar. Quem esteve em Botucatu no nosso evento lá de saúde e espiritualidade, viu eu falar um pouquinho sobre isso lá, ó, resiliência. Na verdade, a apresentação que eu fiz lá, eu tirei daqui, dessa discussão do evangelho que eu levei para dentro do meio acadêmico. Por quê? Porque dentro do meio científico se discute muito resiliência. Se a gente olhar aqui, ó, do ano 2000 até o ano de 2019, essa daqui é a quantidade de produção científica de pesquisas sobre resiliência. O que é resiliência? É eu ser resignado, eu aceitar os meus problemas e eu buscar modos de resolvê-los. Isso é ser resiliente. E o que a ciência tem mostrado? Que quanto mais resiliente, mais saúde tem. Então vem de encontro a isso. Veja só, efeito da resiliência sobre a saúde física. Tem um grande estudo feito com pessoas diabéticas, mostra que os mais resilientes controlam melhor o diabetes. Se eu pegar lá o grupo que tem o mesmo tratamento, então um grupo é resiliente e o outro não é. Eles recebem exatamente o mesmo tratamento para diabético. O resiliente, aquele que aceitou a sua doença e busca conviver com aquilo, enfrentar aquilo, trata melhor do que aquele que não tem esse tipo de pensamento. Sobre saúde mental, também tem, ó, em depressão. As pessoas mais resilientes deprimem menos. Isso também é fato. Porque encaram melhor os seus problemas. Então elas sofrem menos com isso, a gente tem bastante evidência científica. No capítulo seguinte, que é o capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. E lá ele vai falar sobre a indulgência e o perdão. Que esse também é um outro ponto fundamental para a gente treinar na nossa vida. Em geral, a gente acha que perdão é coisa de gente evoluída. Ah, são os espíritos puros que vão perdoar. Não. O espírito puro não precisa perdoar ninguém porque nem ofendido ele é. Porque já entende a criatura humana, entende os nossos sofrimentos. Então, se quando alguém ofende, causa algum mal, ele nem se abala com aquilo. É só a gente pegar o exemplo de Jesus. Vocês veem que quando Jesus foi crucificado lá, o que ele disse?
lá na beira da morte: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Jesus não disse assim: eu perdoo. Por que ele não disse que ele perdoava? Porque ele não precisa perdoar ninguém, já sabia que ia acontecer isso com ele. Já estava esperando. Ele falou: esse povo aqui não entende nada mesmo, eu vou falar, eles vão me perseguir, vão me matar, e é isso que vai acontecer. E está tudo certo, porque eles são crianças espirituais. Então pediu que Deus nos perdoasse. Ou seja, que a gente pudesse entender aquela condição sem sofrer tanto. O perdão também tem sido um motivo de muito estudo, de muita pesquisa hoje em dia, em que se mostra que, olha só, igual lá a resiliência, ó, é uma curva ascendente. Cada ano se produz mais pesquisa sobre perdão e saúde. Tem muito trabalho interessante. Por exemplo, tem estudos mostrando, olha só, que as pessoas que são mais dispostas a perdoar, elas infartam menos. Quem perdoa mais, infarta menos. As pessoas que têm mais raiva, ou seja, aquelas que não conseguem perdoar, têm mais diabetes. Tem estudos mostrando isso. Pessoas que têm mais raiva, têm mais dificuldade de perdoar, elas têm mais insuficiência cardíaca, que é uma doença em que o coração começa a ter dificuldade de bater lá, de bombear sangue. Isso daí é a ciência que está mostrando, não é religião nenhuma. É a ciência que mostra: olha, você que deixa de perdoar, que o prejuízo é seu. Por isso que, sabiamente, William Shakespeare dizia que não perdoar é como tomar veneno querendo que o outro morra. É bem isso. Quem que se prejudica? É quem não perdoa. Só vem reforçar tudo aquilo que Jesus já nos ensinava, né? Perdão e saúde mental, olha. Quem perdoa tem menos depressão, menos ansiedade, tem menos hostilidade, tem menos estresse. Tem muita pesquisa feita sobre isso, para mostrar que é um comportamento extremamente salutar para nós. Aí nos capítulos seguintes, ó, que é o capítulo 11º, ó, amar ao próximo como a si mesmo. No 12º, amai os vossos inimigos. E no 13º, não saiba o que a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita. Kardec vai tratar sobre esse tema aqui, ó, amor incondicional. São 3 capítulos para falar do sentimento mais top que a gente tem que ter, que é o amor. Amor incondicional. Então são 3 capítulos ensinando a gente: olha, essa é uma virtude essencial para a nossa saúde. Se a gente não trabalhar isso dentro da gente, vai ficar difícil. Então é ali que ele vai mostrar para a gente, resgatar essa informação de Jesus, ó, fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se a gente só seguisse isso, nossa, o mundo já estava lá naquela escala de mundo lá, já estava no mundo feliz. Se só fizesse isso. Porque com certeza a gente deixaria de causar muito mal para nós e para os outros. Retribuir o mal com o bem. Porque é assim que a gente ama os nossos inimigos. Em vez de a gente devolver o mal, causar mal àquela pessoa que nos prejudicou, a gente retribui ela com o bem. Lembrar do sacrifício que ele vai falar para a gente lá no óbolo da viúva, que dá aquilo, o pouquinho que ela tem, vale muito mais do que aquele que dá o que está sobrando. É o sacrifício. Muito mais aí, não tanto querendo falar da questão material, mas querendo dizer assim, o quanto que a gente se sacrifica para nos doarmos aos outros. Para nos doar às pessoas. E quando a gente está falando isso, nós também não estamos falando somente daquela ação caritativa que a gente faz para a pessoa que é carente, que está socialmente vulnerável. Não estamos falando disso. A gente está falando das pessoas que convivem conosco, que são do nosso círculo diário de convívio. O quanto que a gente se doa para as pessoas? O quanto que a gente se sacrifica para ver a felicidade do outro?
No capítulo 19, aqui, agora a gente entra numa fase que eu vou pôr os capítulos um pouco fora de ordem, só para a gente ter uma linha de raciocínio. No capítulo 19, que é o capítulo que se chama A Fé Transporta Montanhas, Kardec fala de um ponto essencial, que é um recurso para que a gente possa desenvolver todas essas virtudes aí, que é a chamada fé raciocinada. Sem a fé raciocinada, é difícil a gente desenvolver essas coisas todas. É difícil ser humilde, ter simplicidade, pensamento reto, ser indulgente, perdoar, ter amor incondicional. Como é que a gente vai conquistar tudo isso? Como que a gente vai alcançar essas virtudes? Então a gente começa pela fé raciocinada. Por que a fé raciocinada é importante? Porque, como o próprio nome diz, ela exige que a gente faça uma reflexão sobre nós mesmos. Então não vai ser uma coisa imposta. Se eu estou falando aqui para vocês, olha, a gente tem que ser humilde, vocês não têm que acreditar assim, ele falou que tem que ser humilde, então vamos ser humildes. Não, a gente tem que pensar nisso. Tem que refletir sobre isso. Isso é importante na minha vida? Como que isso é importante? Como que eu vou fazer isso? Para cada um, a resposta é uma, porque cada um de nós é uma pessoa diferente. Essa fé é importante porque é o seguinte, Kardec diz para a gente a seguinte coisa, a gente recebe a informação, mas toda informação que a gente recebe, ela tem que passar por uma análise crítica da nossa razão, a gente tem que pensar sobre aquilo. O que aquilo significa, ler sobre aquilo, ir atrás, tentar entender. E nós temos o livre-arbítrio, para que a gente faça uma tomada de decisão. Eu realmente me convenci que aquilo é bom. Me convenci que aquilo é bom? Tá. Isso é um grande passo. Por quê? Porque se eu fizer esse caminho, peguei a informação, fiz a minha análise e decidi se aquilo é bom ou não, eu passo a incorporar aquilo de uma maneira mais coerente, de uma maneira mais robusta dentro de mim. Aquele valor passa a ser mais coeso. Ele tem mais condição de funcionar do que uma coisa que eu ouvi e que eu nem sei direito se aquilo é real ou não é. Nem sei como fazer aquilo. Fica uma coisa distante, uma coisa como se fosse uma ordem dada. A gente teve um evento nesse ano agora, no meio do ano em Botucatu, que foi sobre educação, né, um evento espírita sobre educação, e foi uma psiquiatra lá falar, e ela trouxe uma informação muito interessante que ela diz o seguinte, se nós pegarmos no nosso dia a dia o número de ordens que nós recebemos, alguém chegou lá e deu uma ordem, quantas dessas ordens a gente realmente executa acreditando nelas? Praticamente nenhuma. É muito difícil a gente acreditar numa ordem. E ela estava falando isso para falar da criança, né? Porque a gente dá cerca de 1000 ordens para uma criança ao longo do dia, que não valem nada. Por quê? Porque, assim como para a gente, a criança não acredita naquilo. É como se você estivesse falando o contrário, né? Você manda ela fazer isso, ela quer fazer outra coisa. Por quê? Porque a ordem não vale nada. É um mecanismo cerebral, a gente não gosta de ordem. A gente tem que convencer de uma outra forma. E aqui é o mesmo modelo. Como que a gente vai convencer? É pela razão. O indivíduo tem que acreditar naquilo. Então a gente tem que acreditar, se falou que eu tenho que ser humilde, que eu tenho que amar o próximo, que eu tenho que perdoar, eu tenho que construir os mecanismos dentro de mim para que aquilo se torne uma verdade. Senão não sai do lugar. A gente fica patinando no erro. É isso, né, que o Paulo Henrique Figueiredo, né, quando escreve o livro Revolução Espírita, fala muito da autonomia moral, resgatando muito. Por quê? Porque Kardec falava que era assim que a gente tinha que ser, tinha que ter autonomia moral. No capítulo 27, 28 é a coletânea de preces, né? 27, a gente vai encontrar lá o pedi e obtereis. O pedi e obtereis, ele vai falar da prece. A prece é uma ferramenta extremamente importante para a gente conseguir todas essas virtudes.
Por quê? Porque a prece nos fortalece, traz uma quantidade de recursos muito grande que permite a gente se melhorar. Kardec já falava lá no Livro dos Espíritos, questão 660. A prece torna melhor o homem? Sim. Porque com a prece a gente se fortalece, a gente se conecta com a espiritualidade maior que está interessada em ajudar. Então a prece ajuda. No capítulo, no 25º, buscai e achareis. É um capítulo em que ele vai falar sobre a vontade e o esforço. Extremamente importante para nós. Por quê? Nós só vamos conseguir mudar alguma coisa dentro da gente se a gente tiver vontade e se a gente se esforçar para isso. Aí eu trago uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, a 909. Kardec pergunta, olha, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A gente pode combater o orgulho e o egoísmo só pelos nossos esforços? Resposta dos Espíritos, sim, e frequentemente, aí eu grifei aqui, fazendo esforços muito insignificantes. Ou seja, eu não preciso me esforçar muito. Um pouquinho de esforço. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Olha a puxada de orelha que a gente toma aqui. Ou seja, a gente não precisa de muito, mas precisa querer. Precisa estar convencido de que precisa fazer isso. E gerar esse impulso de ir lá e se melhorar. Depois, nesses dois capítulos aqui, que é o 20º e o 18, os trabalhadores da última hora e muitos os chamados e poucos os escolhidos, ele vai falar sobre o trabalho do bem. Dizendo o seguinte, olha, a gente precisa acordar para a vida. Então a gente precisa começar. E é quando a gente fala trabalho no bem, a gente vai chegar a isso mais adiante, é em todos os aspectos, em todos os instantes da nossa vida. Onde ele vai trabalhar bem aqui, olha. Nesse capítulo, que é o 15, fora da caridade não há salvação. A caridade, ela é... E essa frase é o lema da doutrina espírita. Tanto que nós espíritas somos muito conhecidos pelas obras sociais que a gente pratica. Mas, quando Jesus falava de caridade, quando Kardec fala de caridade, ele não estava falando só para a gente ficar na obra social, ele estava querendo falar assim, olha, a gente tem que viver a caridade em todos os instantes. E a gente faz isso porque a gente não se lembra disso, a gente acha ainda que a caridade é só lá e dar a comida para a pessoa mais pobre, dar a roupa, e a gente está vivendo a caridade como a entendia Jesus, que é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas? Que é isso que a gente tem que fazer. A caridade ela tem que ser vivida em todos os momentos da nossa vida. Em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas atitudes. A gente tem que estar sempre refletindo. Isso não é uma tarefa fácil, mas Santo Agostinho dizia que todos os dias a gente, antes de dormir, a gente devia fazer uma leitura sobre o nosso dia, porque é mais fácil de lembrar o que a gente fez naquele dia. Para pensar assim, olha, no que eu fiz hoje, no que eu pensei hoje, nas minhas atitudes de hoje, o que eu poderia fazer melhor? O que eu poderia fazer para viver essa caridade mais intensamente? Se a gente fizer esse exercício, podem ter certeza que a gente melhora muito. E melhora rápido. Pode parecer que não, mas melhora rápido. E por fim, neste capítulo aqui, que é o 17, é o capítulo que ele se chama Sede Perfeitos. É um capítulo em que Kardec fala sobre o que seria a nossa perfeição. E ele diz lá para nós, olha, o verdadeiro homem de bem, ou seja, aquele que está na busca dessa perfeição, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ora, se a gente cumprir a lei de justiça, amor e caridade na maior pureza, nós com certeza
estaremos vivendo com o reino de Deus dentro de nós e estaremos gozando da nossa plena saúde, dessa saúde integral. Portanto, essa é a condição pela qual a gente está buscando. E que com certeza, como está escrito no próprio capítulo, cuidando do espírito, eu estarei cuidando do meu corpo também. E vice-versa. Porque a gente não pode esquecer que também a gente tem uma obrigação de cuidar do corpo. A gente recebeu esse corpo quando a gente encarnou. Então a gente tem que cuidar dele. O maltrato que a gente faz ao nosso corpo físico, ele também é vamos dizer assim, faz parte das nossas dívidas, das quais nós acumulamos, porque ele não é nosso. Tanto que cada encarnação a gente vai ter um diferente. Por quê? Porque é o corpo que a gente ganha. Nos é dado no nascimento. E a gente precisa cuidar dele durante a nossa existência. Para a gente poder terminar, gente, eu gostaria de trazer aqui uma mensagem de Maria Dolores, que eu gosto muito e que eu acho que ela vai muito de encontro com este pensamento. Fazendo uma chamada para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para os nossos convívios diários, para que a gente possa refletir e procurar viver essas virtudes que nos são ensinadas no Evangelho e que verdadeiramente nos trazem a saúde. Essa mensagem ela está no livro Momentos de Ouro, que foi psicografia do Chico, e que Maria Dolores diz o seguinte para a gente: não deixes para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensa ou pesar. Às vezes, num só abraço, numa frase ou num sorriso, temos nós o que é preciso em qualquer reparação. Faze agora o bem que possas, não aguardes outro dia. Bondade semeia e cria, vida nova ao coração. Haja o que houver no caminho, não guardes ressentimento. Cada minuto é momento de ajudar e recompor. Não aponte nem afastes a incompreensão que te alcança. Para quem segue na esperança, Deus é a presença do amor. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.